dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo Terra. Bem-vindos à série especial de podcasts que estamos fazendo para a Fast Company Brasil e para a Fundação Dom Cabral, direto da primeira turma do curso. Estou aqui hoje com a Mafuane e com a Lucy. Peguei o acento correto. Certinho. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje. A palestra de vocês me ajudou a desorganizar totalmente a minha cabeça. Me programei uma semana para falar com vocês, estudei sobre as duas, mas agora eu vou improvisar a partir do que eu estudei. Eu acho que isso é uma grande lição também para todo mundo e obrigado por fazer confusão na minha cabeça. Eu vou começar por um assunto que vocês puxaram ali. E eu vou provocar as duas e vocês decidem como fazer. Você falou, Mafuane, que parar de focar na igualdade e focar nas diferenças. E a gente vai falar sobre racismo, inclusão, e esse tema é muito importante para mim, esse ponto de partida foi muito importante. E você, Lucy, falou sobre senso crítico. E eu acho que as duas coisas se conectam muito. Então, quem quiser começar, fica à vontade, a partir dessa fala, por favor. Obrigada, viu? Muito obrigada, é uma honra mesmo estar aqui com vocês. A gente teve momentos ali de muita alegria, né, Mafa? Olha só, eu gosto sempre de falar a questão do pensamento crítico, porque ele ajuda todo mundo que está envolvido, né? Então, de novo, a definição de pensamento crítico é o poder de mudar de opinião, baseado em fatos, deixando a emoção de lado. Então, assim, é isso que faz o pensamento crítico. E aí, como é que ajuda? Educando. Para mim, não tem outro caminho a não ser a educação. Ou seja, a gente levar a educação, eu falei várias vezes, né? Respira e explica outra vez. Mas essa história de feminismo, Lúcia, essa história de equidade de gênero, mas por quê? E a branquitude? E o racismo? E o que é antirracista? E todo mundo... Então, de novo, nós que somos os privilegiados desta história, que tivemos herança intelectual, financeira, emocional, que a gente fala tão bem sobre isso nas nossas palestras, as heranças são super importantes, nós temos obrigação de educar, não tem outro caminho, porque vivemos num país que as pessoas não sabem, e aí produzem haters and lovers, né, de assuntos que são polêmicos, então a gente faz isso com pensamento crítico. Perfeito. E eu acho que foi bom a Lucy começar, porque a única forma da gente conseguir lidar com a complexidade do mundo, então, o que eu tenho dito se eu tivesse que resumir em uma palavra a modernidade, seria complexidade. Para a complexidade, a gente tem que entender que a forma de resolver os problemas que a gente tem está mais complexa. Imagina que há 40 anos, como é que a gente lidava com a fome, como é que a gente lida com a fome hoje? Como é que a gente lidava com a desigualdade, como é que a gente lida com a desigualdade hoje? A gente acabou de passar por um processo de pandemia. Nesse processo de pandemia, a gente percebeu que existem inúmeras dimensões que precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo para que a gente consiga, de fato, resolver os nossos problemas. Considerando isso, não dá mais para a gente achar que ter pessoas que pensem iguais a gente vão ajudar a gente a construir as soluções para os problemas que a gente tem hoje. Então, o que eu tenho trazido de reflexão importante quando a gente fala sobre o tema de diversidade, equidade e inclusão, primeiro a gente tem que parar de focar na igualdade, passar a focar na diferença, porque são as nossas diferenças, as nossas complementariedades que vão ajudar a gente, de fato, a avançar nessa reflexão e nessa discussão e solução dos problemas que a gente tem. Esse é um ponto. O segundo ponto é de que, quando a gente fala sobre diferença, a gente vai começar a olhar para a qualidade das relações que a gente estabelece. Por isso que equidade e inclusão não são a mesma coisa, e às vezes as pessoas confundem e colocam isso no mesmo lugar. Quando a gente fala sobre inclusão, é sobre a nossa capacidade de reconhecer que aquilo que pra gente não é relevante, pro outro e é a partir dessa relevância que o outro pode dar o seu melhor. É assim que a gente faz. E muitas vezes a gente busca o quê? Que as pessoas façam exatamente como a gente quer para que elas possam ser valorizadas. E o contrário deveria ser a nossa busca. A gente deveria buscar espaços onde as pessoas possam ser autênticas, porque é na autenticidade que elas podem ser vistas, ouvidas e valorizadas por serem não só quem são, mas por trazer a melhor contribuição que o mundo precisa. Maravilha. Pega outro gancho de hoje. E a Lucy estava falando sobre a característica que falam hoje muito no mimimi. Uhum. E você deu uma definição muito legal para o mimimi. E vocês estavam falando também, e eu acho que eu vivi isso muito na minha vida, por trabalhar com inovação, que é
como é que ficam as pessoas que incomodam? Porque o cara que questiona, vira chato, por estar quebrando eventualmente um modelo que já tem 20, 30, 50 anos, ou meia hora, não importa. O importante é refletir. Então a questão do mimimi é uma coisa que eu queria ouvir um pouquinho de vocês e conectar isso com a outra questão de ouvir pessoas que são diferentes, que é um pouco do que você falou também. Exato. Meu admiradíssimo amigo Laser, que é o fundador da Empodera, ele diz, né, ele me ensinou isso, que mimimi é a dor do outro que eu não sinto. É uma forma de calar, né? Você fala assim, nossa, deixa de mimimi, gente, que isso? Pra que essa bobagem? E aí você diminui o outro com esse nome aí de mimimi. E quando ele define mimimi é a dor do outro que eu não sinto, quando você tem um filho, quando você tem um namorado, né? Quando você tem uma pessoa da sua família que tem uma questão de deficiência, qual que seja, você se empodera daquilo e fala assim, não, mas eu conheço. A gente conhece muitos homens que falam assim, gente, esse negócio de feminismo é tudo bobagem. Eu tenho uma filha, eu sei o que é. Você, não, mas então deixa eu explicar. Ter uma filha não gabarita para entender de feminismo. Não gabarita. Quer dizer, ter uma namorada, não, eu sou homossexual, eu sei. Existem inúmeras formas de gays, lésbicas, homossexuais, bissexuais no mundo. Então, ser uma pessoa, ser uma diferença não te gabarita para entender as outras diferenças. E chamá-las de mimimi, nem pensar. Quer dizer, está totalmente fora do escopo de qualquer coisa. E aí eu trago o que a Mafra acabou de gravar, que é lindo. Ela disse, é respeitar as diferenças. A inclusão é respeitar o diferente, entender que ele realmente é diferente e que você não precisa concordar. Você só precisa respeitar. Mais do que isso, eu diria até, né? É valorizar. Valorizar. Porque quando você exato. respeita, você fala assim, respeito, mas você fica aí e Exato. aqui. Não, a gente precisa avançar na discussão. Respeito é a base. É a base das relações. O basicão, o básico 1. O básico 1. E nós estamos nessa jornada. A gente quer acreditar, porque a gente olha toda hora o meio copo cheio, né? Amanhã vai estar aqui o Fábio Barbosa, ele vai dizer do meio copo cheio, que eu adoro isso. Que o meu copo é meio copo, eu posso olhar meio cheio, você pode olhar meio vazio. A gente aqui olha sempre meio cheio. E é isso que a gente leva para a vida. E olhando o meio cheio, na jornada da diversidade, o que nós temos, o lugar de hoje que a gente tem, é o lugar de valorização da diferença. Graças a Deus. Então a gente tem problemas inúmeros ainda, retrocessos todos os dias que a gente lê na mídia, mas a gente tem avanços. E eu gosto muito, eu falei agora há pouco, né? Eu gosto muito de reconhecer quem fez do que punir quem não fez. Gastar energia punindo quem não fez, eu acho uma perda de tempo terrível. Então vamos enaltecer quem fez e realmente olhar para aquilo que está acontecendo e falar assim, não vamos gastar energia em punir quem não fez, mas vamos reconhecer quem fez e valorizar. Aí trago a Mafra. Uhum. Eu acho que a punição ela vem num lugar muito específico. Ela é necessária para mostrar qual é o limite. Né? Então, acho que institucionalmente a gente precisa ter muito claro quais são os limites daquilo que a gente considera como ambiente respeitoso e saudável de trabalho. Então, acho que a punição ela tem esse lugar. Ela não pode ser a medida das nossas relações. Isso nunca funcionou e não vai continuar funcionando e não é o que a gente acredita. Por que que isso é tão importante que a Lucy está trazendo? Porque o futuro do trabalho ele depende de 5 grandes dimensões que a gente precisa olhar. A primeira dimensão é cultural. Então, uma transformação cultural, ela orienta a lógica de funcionamento daquela empresa. Então, a cultura, ela é a prioridade da liderança. Ela tem que ser a prioridade da liderança e ela tem que ser a espinha dorsal que vai ajudar a gente a dizer o que a gente aceita, o que a gente valoriza, quais são os comportamentos que a gente quer, para onde a gente quer chegar. É a cultura que diz isso. Né? O segundo elemento é o elemento de bem-estar. O bem-estar que hoje a gente fala, né, que é o elemento da saúde mental, ele é muito importante para a discussão que a gente faz de sustentabilidade das organizações. Então a gente tem que olhar para isso na medida de ajudar as pessoas a poderem trazer o melhor dela. Por isso que esse elemento de autenticidade, ele não é trivial. O elemento de você poder falar assim, poxa, mas ser quem eu sou é um problema? Trazer as coisas da forma como eu trago é um problema? Isso adoece as pessoas, faz com que as pessoas sejam improdutivas e perde a capacidade de inovação que você bem trouxe. O terceiro elemento é o elemento da inclusão, que é o elemento das relações. Como é que a gente estabelece relações que
verdade potencializem as nossas capacidades, gerem a possibilidade de reconhecimento das nossas diferenças e façam, de fato, o desenvolvimento e a inovação serem os canais de transformação. Tem um outro elemento que a gente dificilmente fala, que é a discussão sobre autonomia. Né? Com tudo que a gente viveu na pandemia, a gente percebeu que a forma de lidar com o nosso trabalho, ela funciona de jeitos diferentes para cada um. A nossa forma de trabalho também evoluiu. Da gente pensar, obviamente, a gente está falando, quando a gente fala sobre trabalho remoto, 11% da população brasileira pôde pensar sobre isso, então, assim, completamente desigual, né? Então a gente, trabalho remoto agora é uma possibilidade. Para quem, né? Vamos lá. É olhar para a desigualdade do tamanho que ela tem, mas pensar que existem novas formas de fazer. Por que todo mundo tem que entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde? Exato. Será que a gente não consegue começar a olhar para essas necessidades e possibilidades para as diferentes realidades que a gente tem? E, por último, entender o seguinte: por que esse tema é tão irrelevante? Porque as soluções, elas são personalizadas. O que funciona numa empresa não funciona necessariamente em outra, mesmo que os elementos centrais sejam os mesmos. Então, a gente precisa entender que cada vez mais a discussão que a gente tem de complementaridade também vai passar por reconhecer. Olha para a sua cultura, olha para os seus talentos, olha para as diferenças que você tem, para onde você quer ir, qual é a contribuição que você quer dar para o mundo, porque isso sim deveria ser comum. A gente deveria tornar o mundo melhor, onde as pessoas possam não só ter voz, onde elas tenham um lugar onde realmente promova transformações positivas, onde a sustentabilidade não seja norteada só por uma discussão ambiental, mas uma discussão das relações, por isso que social, né? E não só, e a governança, né? Que são essenciais para isso, para ajudar a gente a avançar. Sim. Vocês estão falando aqui, eu estou pensando o mundo vive muito a partir das empresas e do status quo que o mercado acaba impondo. Quando a gente está conversando aqui, a gente está falando de tirar a visão da empresa ou a partir da empresa e dar foco nas pessoas. Então as empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, e eu falo que nossas células são diferentes, né? Então quando você olha para dentro de você, entende o que você tem de ponto de partida para mudança a partir da consciência, e você começa uma mudança celular sua, de rotina, de propósito, de respeito, você começa a transbordar para as pessoas poderem ver e poderem mudar juntos. Eu acho que vocês têm esse poder, vocês já se colocam nesse lugar há muito tempo. E aí a pergunta sobre os conselhos que a gente está falando aqui, dos conselheiros, na verdade, como é que a gente dá o pontapé de partida nesse lugar que sempre impôs as coisas para a gente? Aí eu estou falando de questão antirracista, estou falando de equidade, estou falando de tudo que a gente está conversando aqui. Etarismo e por aí. Etarismo, então. Então, como é que a gente faz? Como é que eu planto a semente para começar direito e explicar para as pessoas que isso leva tempo? Porque o imediatismo também atrapalha muito. Acabei falando no final, né? No final da minha apresentação, eu disse a história da depressão ser a doença do que você não fez no passado e a ansiedade ser a doença do que você ainda não fez no futuro e focar no hoje, né? E o hoje é assim, um censo para saber onde você tá. Sabe assim, o mapa cadê meu roadmap? Onde é que eu tô? Quantos nós somos, né? São casados, são solteiros, são LGBTs, são negros, são PCDs, são mulheres, são homens. Quem é? E aí melhorar daí. Então assim, não é difícil isso. Né? Onde estou e para onde que eu vou. Aí traça metas e aí vai para ali, para aquele lugar. E aí, essa oportunidade que nós duas tivemos hoje de estar aqui, né, na sala do conselho, falando com quem toma a atitude e falando assim, senhores do conselho, literalmente, senhores do conselho. Vou falar agora, senhores do conselho, são vocês que ditam as regras. Se são vocês que ditam as regras, ditem as regras certas. Né? Comecem a tratar as pessoas como indivíduos e de forma a fazer a inclusão. E aí, essa inclusão, que é o último estágio, né, do que a gente prega, é realmente incluir o mesmo, é aqueles 4 estágios que eu sempre falo, né? Eu estava alheio, eu não sabia, eu fiz sem querer, desculpa. Todo dia tem alguém na mídia mandando um desculpa, eu não sabia, né? Ok, então meu papel foi exatamente sair por aí dizendo assim, ok, você não sabia, mas agora você sabe. Acabamos de falar isso ali. Pessoal, agora vocês sabem. Então, não sou mais alheio, o que eu sou? Sou informado. Então, você informado vai virar consciente, e depois que você virar consciente, pelo amor de Deus, vira engajado. Vira engajado e começa a falar assim, bom, peraí, o meu processo de tomar
atitudes libertadoras vêm de medidas realmente assertivas. Que medidas assertivas eu posso colocar aqui no conselho? Pessoal, para cada promoção, eu quero um de cada gênero, né? Eu quero uma pessoa negra sentada no board. Eu quero uma pessoa PCD sentada no board. Eu quero que as pessoas que saiam do armário dentro da minha empresa sejam bem tratadas e promovidas. Eu quero que as mulheres gestantes, quando voltam da sua licença maternidade, sejam acolhidas. E eu quero olhar a carreira dessas gestantes. As últimas 10 gestantes aqui, onde é que elas estão? As últimas 50 pessoas promovidas da nossa empresa, onde é que elas estão? Então, tudo gira em torno do o senso e de onde eu vou. Sabe assim? E não é complicado. Tem que querer fazer. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, é a segunda vez que eu estou aqui nessa sala do conselho, para falar assim: são vocês que ditam as regras, ditem as regras melhores possíveis. E ajam, né? E ajam. É isso. Muito, enfim, Lucy, maravilhosa. Ah, querida. Sabe o que eu fico pensando? Você falou uma coisa no começo, Rodrigo, que é importante a gente lembrar, as empresas, elas eram cobradas pelo um desenvolvimento econômico. Hoje, elas são cobradas pelo desenvolvimento econômico, pelas questões de saúde, de educação, pela sustentabilidade e pelo desenvolvimento social para onde a gente vai construir a nossa ação. O que era antes um dever do Estado, né, um lugar do Estado, hoje tem um lugar muito importante sobre o papel das empresas. Olha o que aconteceu com as empresas durante a pandemia. Olha o quanto as empresas foram importantes para pensar as políticas públicas para o nosso país. Então, tem um lugar que as empresas não podem mais abdicar, que é essa responsabilidade de qual é o projeto de país que a gente está construindo. Nesse sentido, quem é que toma essas decisões? É o conselho. O que isso significa? Tem algumas coisas importantes que deveriam ser premissas básicas para essa construção. Porque realmente eles sabem, eles estão lá para tomar as decisões. Mas o que vai orientar? Primeira coisa, a gente precisa que eles sejam os melhores líderes para o mundo e não os melhores líderes do mundo. Nessa lógica, o lugar social importa muito. Então, não dá mais para pensar a redução das desigualdades como uma coisa nice to have, ou uma coisa que eu vou fazer porque eu sou bonzinho. Não, é a única forma de você se sustentar como empresa no futuro é você olhar para esse ponto. Então, desigualdade não é uma escolha. Isso é uma necessidade de sustentação das organizações. Primeiro ponto. Segundo ponto é, a diversidade, a equidade e a inclusão, elas têm que parar de ser um tema e ser um jeito de olhar para o mundo. Porque senão, sabe o que acontece? Passa a ser um monte de vírgula. Ai, gente, agora eu vou ter que olhar para mulher, vírgula, negro, vírgula, pessoa com deficiência, vírgula. Não aguento mais. Quantas vírgulas vai ter que colocar nesse lugar? Porque não é sobre isso, é sobre pessoas. E aí vem um ponto que você falou. As empresas precisam entender que as pessoas estão no centro da estratégia. Elas não são periféricas. Porque são elas que vão garantir o desenvolvimento, são elas que vão pensar sobre os processos de inovação, são elas que vão ajudar a tecnologia a ser melhor. A tecnologia, ela é um acessório importante para o crescimento. A tecnologia não substitui os seres humanos. Essa lógica que muitas vezes as pessoas pensam, não é isso. A tecnologia, ela melhora essas relações. Mas como é que ela pode melhorar? Quando essa liderança conseguir fazer as perguntas corretas. Por isso que o pensamento crítico, ele precisa ser a base. Muitas vezes, e até hoje, toda a ação do conselho ela é muito orientada por uma questão econômica, porque vale tudo. Não vale tudo mais. Não vale. Essa lógica de como os investimentos estão sendo tratados. Quando você vai para Davos e você olha os investidores falando, olha, ESG não é algo que vocês têm que fazer porque vocês são legais. É a única forma de vocês conseguirem investimento. E aí tem um ponto super importante que a gente não pode deixar de olhar, é que é o seguinte, quando a gente faz isso, há um contramovimento e há uma necessidade de aprender a lidar com as tensões. Os conselhos não estão preparados para fazer isso. Então, o que acontece? Tem muito medo. Eu não vou me posicionar desse jeito, porque esse posicionamento vai me gerar uma reação e eu vou virar o tribunal, o tribunal da internet vai gerar e vai dificultar as nossas relações, os investidores vão ficar chateados, enfim. Então, como é que a gente se prepara para lidar com as tensões? Elas são a nossa única forma de garantir o crescimento. Então, tudo isso precisa ser pensado. E tudo isso é o quê? Princípio e valor de como vamos nortear as nossas relações. Então, acho que esses são elementos importantes para a gente pensar na sala do conselho. Eu queria complementar uma coisinha que é assim,
Quando a gente olha a linha da diversidade ao longo dos anos, a gente não tem como separar ela das gerações e a forma como elas pensam diferentes, né. Então, assim, eu tenho um estudo completo e eu fiquei doida, assim, os últimos 2 anos estudando, assim, qual a relação entre gerações e inclusão da diversidade, de fato. Como essas pessoas pensam tão diferentes. E aí quando você vê lá os baby boomers, os Y, os millennials, né, e os alfas, as criancinhas, etc e tal. Então, assim, eu nem militava por ninguém, nem por mim eu não militava, eu achava que eu tinha que obedecer o meu pai, o meu chefe, tá-tá-tá, os baby boomers cresceram assim. E aí foram indo, falando: "Não, eu vou militar sim, eu vou me rebelar sim, espera aí". Os millennials falam: "Não, não quero não". Aí veio a internet, ensinou todo mundo a fazer tanta coisa, todo mundo aprende tudo no YouTube, e hoje em dia você fala nem pergunta para o YouTube, né, as crianças perguntam para Alexa. Concorda? Os Z-Gens falam com a Alexa, não sabem nem mais escrever direitinho, assim, bonitinho, uma letrinha, é horroroso, porque ele tá o tempo todo no bloco de notas, no iPhone, perguntando para Alexa. Então, assim, nós temos a obrigação também de fazer sabe, uma sobreposição de gerações com diversidade, com inclusão e respeitar a forma. Hoje, um Z-Gen, uma geração Z, ele milita para si e para todos os outros. Né? Ele faz aquilo e está absolutamente correto. E Tá forma absolutamente opinião, né? exato. Exatamente. Né? E aí, a moeda de hoje é like. Então, assim, lá no Instagram, lá nas redes sociais, às vezes eu tenho 8, 10, 15, 20 milhões de seguidores e eu não sou um guru. Então a gente tem que separar o joio do trigo, né? Não é exatamente alguém que estudou muito que tem 20 milhões de seguidores, 2 milhões de seguidores. É alguém que às vezes começou ali e estudou. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A mudança desse mundo tão novo de hoje na inclusão dessa diversidade. Eu gosto sempre de juntar gerações com esse tema, porque daí ele fica mais. Para mim, ele fica fluido. Assim, ele fica. Ah, tá, entendi. Então ele pensa completamente diferente de mim? Sim. Então ele vai militar para ele e para o outro? Exato. E ele não vai obedecer ninguém? Vai ser difícil obedecer alguém. E ele vai fazer só o que ele quer e ele vai, em 2 meses, achar que ele já aprendeu tudo do emprego e pode mudar de emprego? Exatamente essa pessoa. Então, você tem que lidar com ela, é super importante. Posso trazer um elemento que está dentro da sala do conselho, que eu acho que ajuda? A Conner Ferry fez um estudo olhando para 5 disciplinas do líder inclusivo. Um estudo muito, muito bacana. E eles perceberam que eles fizeram um estudo com 100.000 lideranças no mundo inteiro e perceberam o seguinte, que as lideranças que melhor se ajustaram aos problemas da modernidade foram aquelas que questionaram os seus próprios pensamentos, as suas crenças e as suas ações. Que tem a ver com esse ponto de você olhar e falar assim, muito bem, ele pensa assim, peraí, então assim, da onde essa pessoa está vindo, que é muito mais jovem que eu, que veio de uma geração muito diferente, que tem uma situação diferente. Essas pessoas que têm essa capacidade de criticidade do seu próprio pensamento se tornaram lideranças melhores e aceleraram os processos de inovação e de desenvolvimento dentro Sim. das empresas que elas estão. É isso. Então, esse componente eles estão chamando de líderes autodisruptivos. Porque a disrupção não é a disrupção do processo, é a disrupção deles mesmos para ajudar a pensar na transformação do mundo. Então, esse componente só é possível quando você tem uma discussão intergeracional. Linda, fazendo mais um link dela. Isso que ela falou agora é exatamente o que a pandemia fez. Deu um tapão na cara do mundo e falou assim: meu filho, se reinventa, porque do jeito que você fazia antes, não vai rolar. Então, só esse Do jeito que a gente está fazendo, não vai rolar. isso. E todo mundo se reinventou. Então, assim, a pandemia provou que dá para se reinventar. Era isso que eu queria acrescentar. Ó, a gente está chegando no final, mas eu ainda tenho 3 perguntas. Vamos tentar apertar aqui acelerar. Eu queria ouvir de vocês qual o principal problema que vocês enfrentam hoje. Um problema mais forte que vocês precisam atropelar para poder fazer acontecer. Nossa, Rodrigo, meu Deus! Um só, né? Tem que escolher um só. Ele está relacionado à inclusão, né? A prática da inclusão, não tenha dúvida. Diversidade, todos somos diversos, né? É muito simples provar que somos todos diversos, mas na hora H da inclusão, rola um pouco de desculpa esfarrapada, sabe? Rola um pouco de, não recebi currículo de negro, não recebi currículo de mulher, não promovi porque ela não quis, ela vai ficar grávida agora. Então, esse bando de desculpa esfarrapada para não praticar a inclusão,
me irrita um pouco. Eu não gosto da palavra problema, eu gosto da palavra oportunidade. Acho que tudo é oportunidade de melhorar, tudo. E aí, essas oportunidades, elas estão aí, escancaradas na nossa frente, e basta a gente transformá-las em, sabe, em melhorias. Pega essa oportunidade, por que não? Não promove mulher por quê? Ah, porque é muito jovem, porque é muito velha, porque né? O homem porque é muito isso, muito aquilo. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher só um, é difícil essa pergunta. Nossa, eu tô pensando até Você já agora, tá? escolheu, você já Eu já escolheu. escolhi. Você falou de De- exatamente de entrar e sem a questão do dar desculpas, né? Dar desculpas, sabe? Assim, Exatamente. praticar a inclusão, porque é a inclusão de fato, sabe? Que é aquele último ponto. Ah, não, diversidade, a gente sabe, equidade, a gente sabe, mas a inclusão, eu incluí. Quantas pessoas. E eu pergunto para os meus alunos, eu falo assim: você já fez o teste do pescoço hoje? Aí o teste do pescoço, olha em volta e veja quantos amigos negros você tem. Olha em volta e veja quantas pessoas PCD você convida para a festinha de aniversário do seu filho. Quantas pessoas, quantos amigos LGBTQIAPN+ você tem na sua vida cotidiana? E se é verdade que nós somos resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, que é uma das inúmeras teorias, mas é uma teoria que eu gosto muito. Você é resultado, o seu comportamento, o seu pensamento, das 5 pessoas que você mais convive. Será que eu estou convivendo com pessoas diversas? Será que eu vou conseguir? Verdade. Rodrigo. Uma só não conseguiu. Ela não vai conseguir uma só. Não, vamos lá, essa é a pergunta, né? Eu diria hoje que o meu maior desafio é a gestão do conflito. Eu ficaria por aqui, porque assim, são muitas camadas, mas eu acho que quando a gente aprende a gerir as nossas diferenças, a leveza para lidar com a complexidade, ela facilita, né? O Einstein diz que tudo que a gente faz deveria ser o mais simples possível, mas não simples demais. Quando você aprende a gerir conflitos, você vai tirando as camadas e ajudando as pessoas a lidar com a complexidade naquela camada específica que ela tá. Então eu diria que eu começaria por aí, né? Porque isso tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com como isso dói em você. Você consegue fazer várias coisas a partir daí. Então, vou ficar só com isso. Maravilhoso. E enfrentar, né? Não no sentido de brigar, mas de tentar resolver. Exato. Última pergunta. Lucy, quem é você na fila do ESG, por favor? Eu sou o S. Eu falo que eu sou né, eu sou o S do G, eu sou a governança do social. Eu sou total social. Eu sou aquela que faz muito trabalho voluntário para tentar dar uma equidade de fato, não só na questão do gênero, né? Eu faço coach de carreira voluntário para mulheres negras no IBWL, né? Da UIL. No nosso IVG querido, e eu tento fazer muito esse S sobressair, falar assim, gente, vamos só, né, respeitar as diferenças e não admitir. Eu acho que assim, fica perfeito nós duas juntas aqui. Não admitir, não sei se não admitir, colocar o limite, sabe, do que é possível. Quando eu falei, né, vamos só respeitar, a Mafra falou assim, respeitar, mas tem limite, né? É isso. É respeitar com certo limite. O sarrafo tá aqui, daqui você não passa, pelo amor de Deus. Porque daqui, aí a gente não vai mais ter o que conversar. Ou seja, respeitar sim, mas com um sarrafo de limite. Eu acho que esse seria eu aí. Você, Mafone, quem é você na fila do ESG? Nossa! Eu diria que eu tô entre o S e o G, porque o meu lugar é no cuidado das pessoas. E eu acho que a governança, ela tem um papel hoje diferente de como a gente encara os nossos negócios. E para isso funcionar, as relações precisam ser diferentes, né? Então, eu acho que e aí não dá para falar sem o S, porque as pessoas envolve a sociedade, mas não dá para falar isso sem que as relações sejam diferentes. Então, para mim, eu estaria entre o S e o G para pensar como é que a gente vai construir negócios mais sustentáveis
num geral, não olhando para a sustentabilidade como a gente olhou até hoje, né? Então, acho que é isso. Lucy, Mafone, muito obrigado. Eu sempre falo que podcast bom é o que a gente fala pouco e os convidados falam muito. E para mim foi incrível. Queria agradecer em nome da Fundação Dom Cabral, da Fast Company Brasil, e dizer que foi uma honra conversar com vocês. Espero que aconteçam outras vezes. Ah, Muito obrigado. muito obrigada. Obrigado.